Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Neste modo, nós vamos falar um pouquinho da ortodoxia calvinista. E por que um pouquinho? Porque é um tema gigante, imenso. Tem muito pano para manga e a gente vai ficar retido, vamos nos ater mais no nosso tema. E por que falar de ortodoxia, então? Porque a gente precisa falar de doutrina. Você vai perceber no final desse módulo que foi importante a gente ter entrado nesse assunto. O ortodoxo geralmente está ligado a uma coisa rígida, conservadora, tradicional. E de onde vem esse conceito? Bom, a palavra, o termo ortodoxia é a junção de duas outras palavras, orto e doxia. Orto significa algo certo, direito, reto e exato. Bom, orto não é muito comum no nosso dia a dia, mas certo, direito, reto e exato é uma boa definição. A gente entende, a gente consegue saber do que se trata. E o que vem a ser doxia? Doxia significa opiniões, ideias fundamentais, doutrinas e crença comum. Então agora a gente já tem um conceito, né? Ortodoxia é uma doutrina correta. Bom, não só a ortodoxia, a gente precisa também abrir o seu antagônico, falar também da heterodoxia. A ortodoxia já está definida, a doutrina correta. O ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, uma norma e uma doutrina. O heterodoxo, aquele que está em desacordo com a doutrina. O que está em desacordo, ele vai ser diferente, diverso e dessemelhante. Então o conceito começa a ficar mais claro. O heterodoxo e o ortodoxo. Ortodoxia, significando a doutrina reta, recta doutrina, os ensinos corretos. E a heterodoxia é a doutrina falsa, que está em desacordo com a doutrina reta, a doutrina que tem ensinamentos errados, princípios errados. Bom, onde é que isso tudo vai se encaixar? Nós vamos estar falando sobre isso, mas o conceito de ortodoxia e de heterodoxia já está na sua cabeça. Aquilo que é certo e aquilo que não é certo, o que é reto e o que é falso. Verdade. É uma coisa tão poderosa, tão imensa, tão necessária e tão difícil de elaborar e de falar a respeito. Há duas atitudes em relação à verdade. Aquele que acredita que a encontrou e aquele que está buscando. Bom, então vamos falar aqui dos pressupostos da ortodoxia. É importante a gente ainda fechar esse conceito um pouquinho mais. Quais são os pressupostos da ortodoxia? Primeiro é que o homem pode conhecer a verdade. Esse é um conceito. O homem pode conhecer a verdade existe, o homem pode conhecer. A segunda coisa seria, a verdade é conhecida. Ele pode conhecer e ele já a conhece. E ainda que o que nós professamos é a verdade. Percebe que é uma coisa que, por isso que o ortodoxo é considerado aquela pessoa ligada a uma coisa rígida, conservadora e tradicional, né? Porque a verdade que não muda, ela é conhecida e nós temos o conhecimento dela. O que nós possuímos é a verdade. Bom, então o ortodoxo, aquele que é considerado ortodoxo, aquele que segue fielmente um princípio, uma norma e uma doutrina, ele é caracterizado também como aquele que encontrou a verdade e aquele que tem a posse da verdade. Percebe? Não é só a questão de seguir um princípio, uma norma e uma doutrina. O posicionamento da ortodoxia, do ortodoxo em relação à verdade, é que ele encontrou a verdade e que ele tem a posse dela. Bom, esse termo ortodoxia, ele não é um termo religioso, ele se aplica a muitas outras coisas. No sentido religioso, no sentido eclesiástico, ele ganhou muita força no século IV, quando começaram a acontecer os concílios, as reuniões da igreja ecumênicas, onde se juntava toda a liderança. E por que isso aconteceu?
Aconteceu porque viram a necessidade de firmar os credos, as confissões, quais eram os ensinamentos verdadeiros e bíblicos, para contrapor, para identificar e para refutar quais eram os ensinamentos falsos que queriam adentrar no seio da igreja. Então tivemos vários concílios na igreja, desde os primórdios. Nós percebemos na história vários deles, alguns muito importantes, como o 325 de Nicéia, que dá a natureza de Jesus como sendo um Deus não gerado. 381 Constantinopla, que fala da confissão também da divindade do Espírito Santo. Em Cartago, que falavam para discutir os batismos dos heréticos e muito sobre o valor canônico de alguns livros. E 451 na Calcedônia, também da natureza de Cristo, que Cristo tinha a natureza humana e a natureza divina. 529 Orange, que condenava qualquer crença que afirmava que Deus originou o pecado. Isso já nos interessa muito. Em 529 houve esse concílio. E em 855 houve o de Valença, que afirmava que Deus não havia predestinado nada do mal e condenava essa doutrina. Tivemos ainda Latrão, Lyon, Viena, Basileia, Trento e tantos outros concílios. Lembrando, a finalidade desses concílios era estabelecer a doutrina. Quais eram os ensinamentos corretos, quais eram as crenças, quais eram os dogmas que a igreja tinha, para evitar a inserção de valores diferentes e valores novos que viesse a deturpar, a modificar e a misturar os ensinamentos. Com o Concílio de Orange, nós lançamos o anátema a todos os que disserem que alguns homens são predestinados para o mal pelo poder de Deus. Roger Olson. Para muitos é até herético, é uma heresia se distanciar daquilo que é ortodoxo, da ortodoxia. E eu quero salientar algumas coisas muito importantes, porque dá para ver o perigo de tudo isso, Quando se define que tem-se a verdade, que a verdade é conhecida e ela pertence a nós. Isso é perigoso, de certa forma. Por isso nós temos as Escrituras. Por isso Deus nos deu as Escrituras. Porque essa sim provém dele mesmo. Mas então aquilo que é dogma, aquilo que é doutrina, aquilo que é confissão de fé, tudo isso tem que ser avaliado. Então nós sabemos que todos os credos e todas as confissões de fé, elas se baseiam na palavra, elas devem se basear na palavra, elas têm que se basear nas Escrituras. Elas provêm das Escrituras, elas saem de lá. Então, se o credo, a confissão de fé, a doutrina, ela sai da Escritura, ela tem um peso real. Mas o problema é que alguns dizem que você saindo dos credos, das confissões de fé, você se torna um herético. O problema é que o credo e a confissão de fé, eles não são palavra de Deus, eles não são Escritura, eles não são anexos à Escritura. É meio complicado de definir isso. Ninguém está se desfazendo das doutrinas, das confissões de fé e dos credos, desde que eles estejam fundamentados na palavra. E ainda assim, ainda que estejam fundamentados na palavra, eles são dignos de atenção, dignos de estudo, mas eles não são a palavra. Os credos e as confissões de fé não têm peso de Escritura. Eles não são anexos à Escritura e eles não podem ter peso algum, autoridade nenhuma de definir doutrina, de definir comportamento. Somente as Escrituras têm autoridade final na vida do cristão, na vida do servo, na vida do discípulo. São ótimos, são proveitosas as confissões, os credos, são coisas que tem que se levar em conta, estudar e aprender, mas não tem peso de palavra. Isso é importante. É um parênteses que eu sei que muitos concordam comigo. E eu gosto demais quando eu vejo o próprio Westminster, o próprio Conselho Calvinista, definindo o peso que as Escrituras têm. O juiz supremo pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem são examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares,
o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Confissão de Fé de Westminster. Toda genuína teologia cristã é necessariamente teologia bíblica, porque a parte da revelação geral, a Escritura constitui o único material com o qual a ciência teológica pode tratar. Gerardus Voss. Uma velha tradição pode ser apenas um antigo e consolidado erro. Por isso, toda tradição, já que não escapamos delas, deve ser avaliada à luz da Escritura. O problema não é a tradição, ou se quiserem, a nossa teologia, mas se ela é consistentemente bíblica ou não. Karl Barth. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a palavra da verdade, a Escritura que vem de Deus, inspirada por Ele para o nosso proveito. Essa sim tem que ser conhecida e bem manejada por nós. Bom, então nós temos os catecismos e as confissões de fé como algo muito valioso, muito útil para a igreja, para identificar aquilo que creem e naquilo por que creem. É muito importante sim, de muita valia, tem sido bênção para a igreja. Porém, muitas vezes se torna um englobo, se torna um problema. Por quê? Exatamente o que nós acabamos de falar, porque muitas vezes algumas doutrinas, alguns catecismos e algumas confissões de fé são firmados erradamente nas Escrituras. E por isso, como adquiriram peso de Escritura, começam a ensinar e a desvirtuar, a desnortear o caminho da igreja. E agora eu vou tocar num outro ponto que é sensível e até mais sensível, antes de falarmos dos credos e das confissões protestantes. Eu quero enfatizar que as Escrituras são suficientes para afirmar nossos passos na fé. Isso provém de Deus, não é eu que estou dizendo. Nós vamos ler esses versos que Deus nos fala isso. Mas eu quero abrir uma outra coisa mais sensível ainda. Sensível para mim e provavelmente sensível para você. Nós sabemos que todas as traduções bíblicas, elas têm sido úteis e serão úteis para o resto da vida da igreja. Mas existe um problema com algumas traduções. Nós temos diversas, e muito mesmo, temos diversos tipos de tradução. Na linguagem de hoje, versões internacionais, versões de diversos autores, e umas mais antigas, e umas que foram tiradas de alguns originais que não são muito aceitáveis, e por aí vai. Porque há divergências. Então existe uma afirmação básica de que a Escritura é infalível, originada por Deus, que foi escrita no idioma hebraico e aramaico do Velho Testamento e grego do Novo Testamento. Essas são as Escrituras inspiradas por Deus. A partir dessas Escrituras existe uma tradução que é útil demais para nós. É onde a gente se firma, porque eu não sei hebraico na profundidade que eu gostaria, muito menos o grego. Mas eu preciso recorrer a esses originais para entender de onde veio a tradução, já que há divergências, já que há posicionamentos, e há até algumas traduções que desvirtuam, desnorteiam o caminho de qualquer um, né? Que falam coisas até diferentes do original. É meio complicado isso. Mas bom, basta a gente saber que os originais são os inspirados por Deus. As traduções são bênção, porém não são inspiradas, porque há divergências. O ortodoxo protestante é aquele que seguia, tem por princípio, norma e doutrina, as doutrinas da reforma protestante, E os objetivos específicos das confissões de fé, da reforma, das doutrinas, da ortodoxia protestante, servem para quê? Para evidenciar os fundamentos bíblicos e os seus ensinos, ainda para ensinar o mais detalhadamente possível a fé cristã,
para preservar a doutrina das heresias, para manter a unidade da fé das igrejas e ainda para separar e distinguir-se da teologia romana, católica apostólica romana. Então você percebe que os concílios da Igreja Romana e as doutrinas e as confissões de fé dos protestantes, eles não se equivalem, eles não se equiparam. Eles têm diferenças substanciais. No entanto, são tidos para uns e para outros como guia, como diretriz no caminhar da fé. Tem o mesmo peso. As mais comentadas e estudadas confissões de fé do protestantismo são os seguintes. De 1537 temos a Confissão de Fé de Genebra. Em 1558, a Confissão de Fé da Guanabara. Em 1559, a Confissão de Fé francesa. 1560, a Confissão de Fé escocesa. 1561, a Confissão de Fé belga. Em 1563, o Catecismo de Heidelberg. 1619, os Cânones de Dort. 1566, a Segunda Confissão Helvética. 1646, a Confissão de Fé de Westminster. 1658, a Declaração de Savoy. E 1689, a Confissão de Fé Batista. 1974, mais próximo de nós, o Pacto de Lausanne. Bom, eu preciso mencionar também o Corpus Reformatorum, porque isso tem um peso equivalente a essas confissões de fé, né? É uma coleção de 3 reformadores, o Melanchthon, o Zwinglio e o João Calvino, que formam uma coleção extensa em latim, francês e alemão de 101 volumes aproximadamente, sendo que 59 pertencem a João Calvino. São correspondências, cartas, são as institutas, são outros trabalhos que esses 3 grandes reformadores fizeram que têm um peso equivalente às confissões de fé. Calvino foi um gênio exegético de primeira grandeza. Seus comentários são incomparáveis quanto à sua originalidade, profundidade, perspicácia, equilíbrio e valor permanente. Scaff. Calvino foi, acima de qualquer dúvida, o maior exegeta do século XVI, Kaiser e Silva. Seus comentários, escritos com erudição, sensibilidade e clareza, foram as mais elevadas contribuições nesse gênero feitas por qualquer líder da Reforma. Barnabás Lindars. Bem, aqui eu vou levantar um problema que acontece quando a gente vai debater, conversar, se aprofundar na ortodoxia calvinista. O que a gente mais ouve, né, que é uma narrativa bem própria, é que as escrituras elas trazem um conceito cristalino, claro, evidente, notório, indubitável, incontestável, indiscutível, irrefutável. É complicado, né? Porque está sempre muito claro, muito evidente, e é porque a gente não entendeu todo o conceito calvinista. Mas só que é verdade sim, existem conceitos claros e evidentes de verdades absolutas das Escrituras, onde não há discussão, onde não há refutação, onde não há contestação, onde não pode haver, né? Conceitos absolutos. O exemplo que eu sempre dou e que há certamente é um conceito apaziguado para a gente poder trazer aqui sem confusão, é um conceito absoluto de que Jesus Cristo é Senhor. É claro e evidente nas Escrituras isso. Então é um conceito bíblico irrefutável e irreparável, né? Não dá para argumentar isso. Qualquer argumentação nesse sentido, a gente fala, não, a palavra é muito clara a respeito desse assunto. Mas acontece que muitas coisas, né, a ortodoxia calvinista quer elencar como coisas claras, absolutas e também irrefutáveis e incontestáveis, recebendo o label, recebendo a etiqueta de coisas absolutas das Escrituras, o que não é bem por aí, o que não é verdade.
Então, isso deixa a gente até um pouco aborrecido muitas vezes numa discussão, porque a discussão e a conversa não passa daquele ponto. Por quê? Porque a gente bate nessa barreira. Não, isso é claro nas Escrituras, evidente, notório, irrefutável, incontestável, indubitável, e por aí vai esses termos todos. E não sai dali. Né? Então, pegou uma barreira forte de valores que se tornaram praticamente absolutos, mas que não são palavras, são doutrina. Esse é o problema. E é aí que nós temos que identificar onde estão esses pontos. E não é heresia, não é pecado discutir esse assunto. Não é errado você falar desse ponto. Isso não vai atingir sua fé, seu relacionamento com Deus, seu crescimento com Deus, a santidade de Deus. Percebe? Apesar de que essa conversa toda faz as pessoas se atemorizarem. Não de desafiar esses conceitos, porque não é questão de desafiar. É no tentar entender, ser explicado, não, é isso que é assim e pronto. Né? E a Bíblia dá outra versão, outras margens, outras fronteiras para esse assunto. Vai muito mais além do que aquilo que é claro e evidente para a ortodoxia calvinista. Não estou me colocando acima dela, né? Até parece, né? Mas não. Eu só estou dizendo o seguinte, tem coisas que são trazidas a um nível que não pertencem. Ao nível dos absolutos de Deus, aos absolutos da Escritura, né? Incontestáveis, irrefutáveis, e não são. Porém, nós calvinistas temos certas crenças e práticas distintas. Estas nos distinguem do resto da cristandade ortodoxa. Não afirmamos que nossos irmãos e irmãs sejam menos cristãos do que nós somos. Reivindicamos, contudo, que eles têm um entendimento menos perfeito ou maduro da fé. Andrew Sandlin. Bem, não é ranço, não é implicância, mas a gente tem que falar sobre esse negócio. A ortodoxia calvinista, eles se apossaram, eles trouxeram para si, eles patentearam coisas indevidas, desaconselháveis, que não pertencem a eles, né, e que gera muito problema para a fé cristã. Então eles patentearam para si o próprio Evangelho, né, a reforma, sequestraram a reforma e ainda a própria Escritura. Bom, dizem que o calvinismo deve ser equiparado ao sistema da doutrina da salvação encontrado na Bíblia. Olha só o que nos dizem Gelsman. O calvinismo é boas novas, é o Evangelho, belas notícias, como a mensagem da graça. Ele nos conforta e todos aqueles que pela graça do Espírito acreditam em Cristo. A associação de que o calvinismo é o próprio Evangelho é uma afirmativa ampla no meio dos calvinistas. Olha só o que nos diz Constance. O calvinismo é o Evangelho, e ensinar o calvinismo é de fato pregar o Evangelho. O calvinismo é o Evangelho. Suas excelentes doutrinas são simplesmente as verdades que compõem o Evangelho. Gelsman. É um apelido chamá-lo calvinismo. O calvinismo é o Evangelho e nada mais. Charles Spurgeon. É injusto da parte dos calvinistas darem a impressão que a reforma foi o único meio de libertação do catolicismo romano, quanto mais manter que o calvinismo foi a reforma. Edmund Hammer Broadbent. Bem, certamente a reforma protestante não estava apoiada nem firmada sobre a teologia calvinista. Nós temos um módulo específico e tratamos da reforma protestante, né, que se inicia na época que Lutero foi lá, fixou suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Temos também um módulo que trata dos pré-reformadores, John Huss, John Wycliffe e tantos outros. E ainda falamos dos cristãos não católicos, né, que existiam antes da reforma. Muita coisa para se tratar. O que vale aqui é dizer exatamente isso, de que a reforma protestante não estava apoiada na teologia calvinista. A reforma então crescia e se expandia por toda a Europa. Vários grupos,
várias vertentes, várias denominações. Os calvinistas na França eram chamados de huguenotes. Já na Inglaterra eram chamados de puritanos. Na Escócia de presbiterianos e por aí vai. Várias denominações surgindo. Eu quero trazer uma pequena lista de reformadores, homens que foram expoentes naquele período da Reforma, calvinistas e não calvinistas. Então nós temos John Wycliffe, John Huss, Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, Ulrico Zwinglio, Henrique Bullinger, João Calvino, Teodoro Bessa, John Knox, Memo Simmons, Thomas Cranmer, Richard Hooker e tantos e tantos e tantos outros, entre calvinistas e não calvinistas. Bem, em relação à palavra de Deus, às Escrituras, o calvinismo é bem aberto e bem explícito no que ele afirma. O calvinismo é um sistema de pura crença bíblica que se apoia firmemente na palavra de Deus. Citam: tem sido corretamente dito que o calvinismo é puro cristianismo bíblico em sua mais clara e pura expressão. O calvinismo é uma tentativa de expressar toda a Bíblia e somente a Bíblia. Edwin Palmer, Cooper e Seaton. Eu sou um calvinista precisamente porque eu amo a Bíblia e o Deus da Bíblia. As doutrinas do sistema teológico calvinista são as doutrinas da Bíblia. Quando você chegar a conhecer o que na verdade acreditamos, você pode achar que você é também um calvinista, especialmente se você amar o Senhor Jesus Cristo e desejar com todo o seu coração servi-lo. James Kenneth. Indo direto ao ponto, sem meias palavras, o que está sendo dito é que, se eu amo a Cristo, se eu desejo servir a Cristo de todo o meu coração, se eu amo a Bíblia, amo o Deus da Bíblia, então eu sou um calvinista. Certamente não sou arminiano, certamente não tenho outro sistema teológico para me apoiar. Se eu desejo servir a Cristo de todo o meu coração, se eu amo a Bíblia e eu amo o Deus da Bíblia, não sobra mais espaço. Pode dizer bem alto, você é um calvinista. Bom, aí é que mora um grande perigo. Para o calvinista, qualquer outro sistema teológico é necessariamente falso, porque só há verdade nele, só há verdade no sistema teológico calvinista. E eles se equiparam às Escrituras. Olha, é um peso que eu não queria carregar. Se você prega as Escrituras, se você prega a palavra, você tira da palavra viva do Senhor e fala e proclama, a palavra se garante, a palavra tem autoridade, a palavra tem um peso. Agora, se você traz a palavra para dentro de um sistema teológico onde há preceitos de homens, filosofias e muitas sutilezas dos rudimentos do mundo, coisas que estão ali misturadas, é a mesma coisa de você pegar as Escrituras, moldar, torcer, manipular, coxambrar, desvirtuar, descaracterizar e ainda assim trazer como palavra do Senhor, com o mesmo peso. É muito perigoso. E é Bom, aí você vai me dizer, mas isso acontece em outros sistemas teológicos também. Sim, acontece mesmo. É por isso que a palavra nos adverte para nós provarmos os espíritos, para saber se isso vem de Deus ou não vem de Deus. Para ver se a palavra está sendo falsificada. Tantas vezes em tantos lugares nós vemos as Escrituras nos alertando. Presta atenção nos preceitos de homens, cuidado com eles. Olha, eles existem, estão por aí sim, e a gente tem que identificá-los a partir da palavra, não a partir da própria doutrina de homens. Percebe? Nós não temos que começar a elaborar demais. Ah não, aqui Calvino disse isso, aquele não quis dizer isso, aquele... Não, espera um pouco. Tudo isso aí é adjacente à palavra. A palavra é que é viva, a palavra é que tem autoridade, é a palavra que tem peso. Né? Então quando você vê essa afirmação, muito difícil de aceitar isso, né? Se você ama a Deus, deseja servir Jesus Cristo, você é um calvinista.
Bom, mas é isso mesmo que eles querem que você entenda e você pense, né? É baseado nisso, já que eles pegaram para si o Evangelho, pegaram para si a Reforma, pegaram para si as Escrituras também. E tudo mais que não está ali é falso e deve ser jogado fora. Cremos que o sistema calvinista seja a única exposição nas Escrituras e vindicado pela razão. Boetner. O calvinismo é o único sistema que é verdadeiro à palavra de Deus. Talbot. É questionável se uma teologia dogmática que não seja calvinista seja verdadeiramente cristã. Constance. Qualquer comprometimento do calvinismo é um passo em direção ao humanismo. Talbot and Crampton. Não há nenhuma parada consistente entre o calvinismo e o ateísmo. Boetner. Bem, todas essas afirmativas e tantas outras que eu podia trazer, né? Não posso porque senão o módulo vai ficar muito cheio. Não quer dizer muita coisa. Alguém afirmar que a minha doutrina, o meu sistema é bíblico, o resto é falso. Vários grupos e várias seitas fazem o mesmo, exatamente igualzinho. Fato é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela fala, ela é viva. Olha só o que nos diz Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu, quando era criança, cantava muitas musiquinhas com esse verso, né? E aprendi desde então que a palavra do Senhor é algo que a gente tem que guardar, e guardar fundo, em lugar precioso, em lugar, né, lugar de honra, no nosso coração. Por quê? Porque a gente vai precisar dela. A gente tem que trazer para nosso ser, para nossa vida, porque a gente vai precisar usar. E é ali que está o poder de Deus, porque nós vamos ter confrontos com sofismas, com inverdades, com cara de verdades, né? Coisas do gênero. A palavra prossegue dizendo coisas maravilhosas em Salmo 119. Aliás, Salmo 119 é um salmão, né? É enorme, é coisa grande, mas você consegue ler com muito prazer, né? Dependendo da sua fome, é um prato muito cheio. E é um salmo que fala muito, muito, muito o tempo inteiro das veredas do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos decretos do Senhor, da palavra do Senhor. Um dia que você estiver realmente querendo se aprofundar e entender sobre essas questões, lê Salmo 119, tá? Deus vai te dar um alimento especial ali. Eu vou pegar 3 versículos do Salmo 119 e vamos degustá-los aqui agora. Salmo 119, versos 104 e 105. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Uau! Suficiente para eu andar sem errar. No meu caminho tem luz que me guia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu odeio todo falso caminho. Por que eu sei que é falso? Porque está claro o meu caminho. A palavra clareia, ilumina, traz luz. E quando tem luz, eu consigo identificar o caminho. Eu estou vendo que isso aqui é um atalho, isso aqui não é um caminho. Esse é falso caminho. E por que eu sei? Porque eu estudei demais as outras versões, os outros sistemas, os outros conceitos, as outras doutrinas? Não. Porque a palavra de Deus está no meu coração. E a palavra é luz para os meus pés e para os meus caminhos, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que ele disse antes? Eu odeio todo falso caminho. No escuro, sem a palavra, no escuro, sem a direção da palavra, eu não sei qual é o falso caminho. Não fecha o olho, tenta achar o caminho certo e o caminho errado. Não dá. Mas nós temos a palavra viva do Senhor, que nos dá a direção. Fala, olha, esse é o caminho, andai nele.
Mais ainda, Salmo 119, 130 nos diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Uau! Só da palavra chegar, ela já clareia, ela já dá entendimento ao mais simples. Não ao PhD, não ao erudito, qualquer um. A palavra de Deus traz com ela luz e entendimento. Por isso que Deus fala: provai os espíritos. Olha esse caminho, vê se ele é falso, não vai por ele. Por mais que esteja cheio de outdoors e gente chamando, entra aqui, entra aqui, entra aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui, você fala: não. A luz está me mostrando outra coisa, né? Mas o último versículo agora já é em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bom, existe muita coisa nesse verso, tá? Existem várias maneiras que se colocam isso aqui. O que Jesus está dizendo aqui, eu não vou trazer todo o contexto. Ele está falando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele, veja bem, as Escrituras testificam dele. As Escrituras falam dele. Ele é o centro. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é Jesus. E as Escrituras testificam realmente dele. É esse ponto que eu quero trazer. Eu sei que existem coisas para a gente entrar, cavucar e mexer nesse verso, e no contexto desse verso, que são alimentos sólidos e maravilhosos. O que eu quero trazer aqui é somente uma coisa. Quando você recebe, quando você busca as Escrituras, você encontra quem? Jesus. Porque elas, as Escrituras, testificam dele, Jesus. Percebe? O caminho para Jesus, Deus trouxe. O caminho de luz, o caminho de entendimento. Tá? Eu não estou dizendo, entende o que eu disse, não o que eu não disse. Eu não estou dizendo que temos que queimar, jogar no lixo as doutrinas, as confissões de fé. Absolutamente não. Absolutamente não. Longe disso. Mas examinar tudo com muito cuidado. Tá? E é por isso que nós estamos fazendo esses módulos, na nossa limitação, na nossa pequenez. Não quero me sobrepor, nem ter altiver no meu coração de me sentir melhor do que ninguém. Eu estou querendo trazer aqui, proclamar aqui aquilo que eu aprendi do Senhor, que a palavra é que tem que direcionar o seu caminho. Quero falar uma coisa rápida sobre o corpo de Cristo. Porque no meio dessa confusão doutrinária toda, existe uma intenção, tanto a intenção do Espírito de Deus, quanto a intenção do Espírito do mundo. Olha só o que nos diz Marcos 7,7. Em vão me adoram. Uau! Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Isso tem um preço. Isso tem um fim. Qual será das ordenanças humanas? Mateus 15,9 nos fala exatamente o seguinte: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceitos dos homens, ordenanças humanas. Então, as doutrinas dos homens trazem o quê? Manipulação, distorção, adaptação. E qual é o fruto de tudo isso? Dos preceitos dos homens? Divisão, separação e segregação. Uau! É um preço muito alto, porque vai de encontro ao que Jesus fala de como seus discípulos seriam conhecidos. Não pela divisão, não pela separação e não pela segregação. Logicamente, certamente, a doutrina que é de Deus não traz isso. Por quê? Porque ela diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. Discípulos, a palavra está sendo clara. Conhecerão que sois meus discípulos, se houver amor uns pelos outros. Quem são esses uns aos outros aqui? Quem são? São os discípulos.
É a igreja. Se houver amor entre os discípulos, entre a igreja, o mundo vai conhecer quem eu sou. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Uau! Fé em Jesus Cristo é a condição de ser chamado filho de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Se você é um que crê em Jesus, foi batizado e se revestiu de Cristo, você é elencado a estar neste versículo, neste grupo, uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, vocês são meus discípulos. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aqui tem a figura de um só corpo, como se fosse um só, mas existe a figura também do indivíduo, ou seja, individualmente nós somos membros uns dos outros que formamos este corpo. Uau! Então nós somos discípulos, somos corpo de Cristo, somos igreja, somos ovelhas, todos aqueles que creem em Cristo. A palavra prossegue dizendo aqui que nós somos membros uns dos outros, não é? Assim, individualmente somos membros uns dos outros. E agora, complicou? Nós somos membros uns dos outros. Como é que vai ter rachadura, separação, divisão, segregação? Uma importância diferente não existe. A palavra igreja é a palavra grega que significa eclésia. Eclésia traduzido para igreja. Eclésia significa chamados fora. Chamados para fora, chamados fora. Chamados fora de onde? Do mundo. E sobre estes, presta atenção, eu sei que está meio longo esse modo, mas presta atenção. Sobre estes que foram chamados fora, sobre estes que tiveram fé em Cristo Jesus, foram batizados em Cristo Jesus, são um em Cristo Jesus. Sobre estes, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousam. Olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vós quem? Sobre o corpo de Cristo, todos, um só Espírito. Olha só, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Fomos batizados num só Espírito, formamos um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um só Espírito. Uau! Todos nós temos bebidos de um só Espírito. Nós somos vários, nós somos diferentes, mas nós somos membros uns dos outros. E nós todos temos bebido de um só Espírito. Nós temos que manter a unidade do corpo em cima de um único fundamento que temos. Qual é o único fundamento que nós temos? Único, não tem outro. É único. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Nada mais, ninguém mais, nenhum outro fundamento. Só Ele, Jesus. Uns aos outros. Olha o que nos diz Romanos 15, 5. Ora, o Deus de perseverança em consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Gálatas 5,13b nos diz: servi-vos uns aos outros pelo amor. Então nos fala de comunhão. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nos fala também de unidade. Efésios 4,25. Porque somos membros uns dos outros. Nos fala de amor e honra.
Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nos fala de serviço e de cuidado. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nos fala também de perdão e de hospitalidade. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nos fala de instrução e de edificação. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nos fala de confissão e de oração. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Consolação e pacificação. A palavra nos diz em 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o tanto que a palavra nos incita a mantermos a unidade, mantermos a comunhão. Por que a palavra nos diz isso? Porque é assim que o mundo vai conhecer a igreja, quando ela ver amor uns aos outros, quando ele identificar neste grupo algo que identifica Jesus, que identifica um discípulo de Jesus. Essa é a nossa missão primeira, sermos igreja. Essa é a nossa missão primeira, amar uns aos outros. Que estejamos todos firmados e fundamentados em Cristo. E essa questão toda, nessa confusão doutrinária, eu gosto de chamar confusão doutrinária porque é exatamente o que é. Essa confusão doutrinária não pode ser empecilho para a igreja. Ela não pode dividir e maltratar o corpo. Nós estamos debaixo de Cristo, sujeitos a Cristo, que é o cabeça dessa igreja. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. Porque nós todos temos provados de um só Espírito, do mesmo Espírito. Amém. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.